O primeiro tema do nosso retiro é sobre santidade, né? Santidade. O que é santidade? O que é santidade, gente? Um de cada vez. O que é santidade? O que é santidade? Ninguém sabe? Buscar a santidade. Santidade é ser perfeito? Não. Santidade é não cometer nenhum erro, nenhum pecado? Não. Santidade é sermos de Deus, é sermos amigos de Deus, é sermos inteiramente de Deus. Evitar o pecado, fugir do pecado faz parte da santidade. Mas santidade é mais do que isso. É você deixar de ser você mesmo para ser todo de Deus. Isso é santidade. Isso é santidade. E numa vida consagrada, numa vida de entrega a Deus, a um carisma, a uma comunidade, a qualquer consagração, não tem jeito de eu viver ela se eu não busco a santidade. Se eu não busco ser de Deus. Se eu não busco fugir daquilo que me afasta de Deus. Porque ser de Deus é tirar tudo aquilo que me afasta de Deus, concorda? Se o pecado me afasta de Deus, eu tenho que fugir dele. Às vezes eu vou cair, mas eu tenho que fugir dele. E para ser consagrado, é necessário isso. E a primeira coisa que eu queria que gravasse no seu coração, se você for para a comunidade Missão Maria de Nazaré, ou para outra comunidade, ou um dia for se consagrar em algum lugar, numa consagração, o importante não é o que eu faço. O importante aqui não vai ser o que você vai fazer. Não vai ser o tanto que você vai trabalhar. Isso não vai ser o importante. O importante vai ser o que você é. O que você é. E a busca da santidade é o que a gente é, não é o que a gente faz. Porque às vezes eu vou trabalhar muito, eu sou uma pessoa boa, disponível para ajudar todo mundo. Mas eu não sou uma pessoa autêntica, verdadeira e que busca Deus de verdade. Aí não adianta de nada. O nosso serviço é importante, demais. Porque ele é que dá sentido também. Não é? Porque se a gente for só ser, que sentido tem só ser? Se não dá fruto, se não transforma a vida de outros, se não tem testemunho para levar a palavra de Deus para outros. O nosso fazer é importante. Mas o que é primordial, o que vem primeiro, é o que a gente é. E isso é mais difícil do que fazer. Ser é mais difícil do que fazer. Porque tem gente que se esconde até no serviço. Por quê? Porque ser exige de mim mostrar aquilo que tem dentro de mim, aquilo que eu vivo realmente, aquilo que eu penso realmente, aquilo que eu busco realmente. E Deus quer de você uma vocação, para que a primeira coisa que Ele quer dessa vocação é a santidade. Se Deus te quer na comunidade, é para você ser santo. Os outros motivos são secundários. Para você ser santo. Santo mesmo. Que busca a santidade, que quer ser totalmente de Deus, que quer fugir do pecado, que quer largar do pecado. Isso é ser consagrado, né? Eu vou ler muito aqui porque eu anotei e eu não quero perder nada que eu anotei, viu, gente? Isso é ser consagrado. A palavra consagrado, né? Quem vai viver esse tempo de formação na comunidade, um dia vai chegar a ser consagrado. A palavra consagrado, se a gente dividir ela, é consagrado. Com o sagrado. Estar com aquilo que é sagrado. A principal ocupação de uma pessoa consagrada é estar com o sagrado. É estar perto do sagrado. É perto daquilo que vem de Deus. Perto do que é de Deus. E isso exige de nós uma mudança de vida. Porque estar perto de Deus a todo momento, exige de nós deixar coisas que nos afastam de Deus. Porque estar perto de Deus não é ficar dentro da capela o dia todo. Estar consagrado é ficar dentro da capela o dia inteiro. O que é então? É estar em estado de graça. Em estado de que Deus está perto de mim. Portanto, o pecado, e aí entra sim o pecado, de forma muito concreta, é a principal luta que a gente tem que ter na nossa vida. Porque o pecado é aquilo que nos afasta de Deus.
O pecado é a parede que nos impede de estar totalmente com Deus. Portanto, uma pessoa que é consagrada, ela tem que tentar de todas as formas banir dela o pecado, tirar da vida dela o pecado. Ah, mas então eu não posso pecar? Olha, isso aí não tem jeito de acontecer, porque você vai pecar. Pecado, ele vai acontecer, é inevitável. Mas nós não podemos permanecer nele. Nós vamos lutar contra ele. Nós vamos vencer, e vencer cada um, porque nós temos muitos, não temos? Né? Você consegue contar quantos pecados você tem? Não, é muito, né? Nós vamos vencer. Não ter aqueles pecadinhos de estimação, aquela coisinha, né? Que assim, isso aqui eu não dou conta de vencer. Isso aqui eu sinto mesmo. Isso aqui eu sou mesmo. Não. Uma pessoa consagrada, ela tem que tentar vencer o pecado. Porque a nossa natureza, né? O que é a natureza de algo? De onde viemos? Nós nascemos para a santidade, para sermos todos de Deus. A nossa natureza é a santidade. E uma comunidade, uma consagração, e as novas comunidades hoje, né? Elas são uma fábrica de santidade. Nós estamos aqui, nesse final de semana, nós vivemos juntos, nós partilhamos juntos, nós rezamos juntos, nós trabalhamos juntos, para uma finalidade primeira, a santidade. As outras coisas vão ser secundárias. O acolhimento, a pregação, o retiro, isso tudo é muito bom. Mas o primeiro é a nossa santidade. Porque aqui, se não for esse o principal objetivo, nós não precisaríamos de nos consagrar, nós não precisaríamos de ter uma regra de vida, nós não precisaríamos ter compromissos, nós não precisaríamos fazer caminho vocacional, nós só faríamos eventos, trabalhos. Seríamos uma ONG muito bonita. Mas nós não somos uma ONG. Nós não somos uma ONG. Nós somos uma vocação. Nós somos uma consagração, nós somos um carisma. E esse carisma precisa nos fazer santos. Santos. E agora eu queria entrar numa coisa prática, porque isso tudo que eu estou falando é algo muito, né, muito bonito, e às vezes até bacana demais, mas eu queria entrar em algo prático. E esse prático que eu queria entrar, é que eu queria falar de dois amores que a gente tem que ter com Deus. Dois amores a Deus. O amor servil e o amor filial. Porque o nosso relacionamento com Deus, ele tem que ter pelo menos um desses dois amores. Porque esses amores, né, a nossa forma de amar Deus, o nosso amor a Deus é que muda as coisas. Porque eu te pergunto, Deus ama você? Ama? Ama mesmo? Isso muda alguma coisa na sua vida? Muda? Muda? Deus ama todas as pessoas? E muda alguma coisa na vida dessas pessoas? Muda ou não muda? Não? Não? O que muda então? O meu amor a Deus. Deus ama todo mundo, gente. Deus ama a prostituta, Deus ama o traficante, Deus ama todos. O que muda a vida da pessoa? Responder esse amor amando Deus. O que vai mudar a sua vida cada dia mais é amar Deus mais. Não porque Deus precisa do nosso amor, não, Deus é carente. Sabe que as pessoas carentes, nossa, precisando tanto ser amado hoje. Não, Deus não precisa do seu amor. Mas você precisa amar Deus. Você precisa amar Deus, porque o seu amor a Deus é que vai mudar a sua vida. Os grandes santos, o que mudou a vida deles foi o amor que eles tiveram para Deus. E não o amor que Deus tinha por eles. Porque se o amor de Deus, só o amor de Deus mudasse, nós não tínhamos ninguém sem ser convertido, sem caminhar com Deus. O que começa a mudar é quando a gente começa a amar Deus. E aí esse amor, ele começa num amor servil. O que é o amor servil? O amor servil é um amor que a gente busca no estado de graça. Vocês sabem o que é estado de graça? O que é estar em estado de graça? Sabe ou não? Hein? O amor servil é eu buscar, né? Não sempre estar, mas eu buscar estar em estado de graça. Ou seja, estar em estado de profunda amizade com Deus. De amizade com Deus. Estado de graça é quando eu não tenho
nenhum pecado mortal. Isso é a doutrina da igreja que ensina para nós. Quando eu estou em pecado mortal, eu não estou em estado de graça. Quando eu não estou em pecado mortal, eu estou em estado de graça. E o amor servil, que é o primeiro amor a Deus, ele parte a partir do momento que eu busco na minha vida evitar o pecado mortal, estar em estado de graça. Esse é o amor servil, o amor do servo, daquele servo que quer estar perto do seu Senhor, o amor que está disposto a servir. E esse amor, ele é a partir do momento que eu fujo do pecado mortal, que eu vivo em estado de graça. O que é pecado mortal? Nós temos que aprender então, né? Se eu tenho que evitar o pecado mortal, o que é pecado mortal? O que é pecado mortal, gente? Quem fez primeira comunhão aqui, levanta a mão. Quem fez crisma? Vocês aprenderam lá, o que é pecado mortal? Hein? O que é pecado mortal, gente? Que tira, ótimo. Que tira o estado de graça, O pecado mortal, pela doutrina da igreja, tem que ter três coisas, três elementos, né? E na vida consagrada ele é inconcebível. Quando eu quero ser um consagrado, eu não posso viver em pecado mortal. Eu vou cometer algum pecado mortal? Vou. Mas o que eu tenho que fazer a partir de cometido um pecado mortal? Buscar a confissão. Eu não posso me conformar em estar em pecado mortal e viver em pecado mortal, porque o meu amor servil me exige estar em estado de graça. E tem três elementos que compõem o pecado mortal. O primeiro elemento é eu ter plena consciência de que aquilo é pecado mortal. Se eu tenho consciência que é pecado e eu cometo, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, ter plena deliberação, ou seja, cometê-lo em liberdade. Ninguém me forçou a cometer aquilo. Me colocaram uma arma na minha cabeça e falaram assim: olha, peca que senão eu te mato. Se colocaram uma arma na sua cabeça, você pode até ter cometido um pecado venial, ou até ter sido uma covardia de não morrer por Deus, mas não foi pecado mortal. E a terceira coisa é ser matéria grave. Ser matéria grave. Primeira coisa, ser consciente. Eu sei que isso é pecado e eu fiz isso. A segunda coisa, eu fiz isso livremente. E a terceira coisa, ser matéria grave. A primeira vocês entenderam? Então o que é a primeira? Consciência. A segunda? E a terceira? O que é matéria grave? O que é matéria grave? Jesus, quando pegou os mandamentos, os 10 mandamentos, ele resumiu em quantos mandamentos? 2. Amar a Deus e amar. Aí está a matéria grave. Todo pecado contra Deus e contra o próximo, contra o amor a Deus e contra o amor ao próximo, é matéria grave. Quando eu peco contra o amor a Deus e contra o amor ao próximo, é matéria grave. E o que é pecado contra o amor ao próximo, primeiro? São pecados no campo da sexualidade, porque no campo da sexualidade, quando eu peco com o próximo ou em relação ao próximo, eu estou usando do outro. E quando eu uso do outro, eu estou pecando contra o amor ao outro. Porque usar do outro é contra o amor. Quem ama não usa. Então todo pecado da sexualidade, seja ele de um pensamento, que às vezes eu penso assim, nossa, eu olho para aquela pessoa e falo, e aí dentro da minha cabeça eu crio coisas, é matéria grave. E contra a benevolência do outro. O que é benevolência do outro? Desejar o mal ao outro. Toda vez que eu desejo o mal a outra pessoa, é pecado mortal. Por quê? Porque eu estou pecando contra o amor ao próximo. Eu estou deixando de amar o próximo. Não existe pecado leve no campo da sexualidade e não existe pecado leve quando eu desejo o mal, seja minimamente contra outra pessoa. Quando Jesus falou do adultério nos 10 mandamentos, o que ele disse? Vocês lembram? Lá assim, não pecar, né? Não tem um dos mandamentos que fala, né? Não cometer adultério.
Não tem? O que Jesus disse? Vocês lembram na palavra? Todo aquele que na sua mente já deseja a mulher do próximo está pecando contra o adultério. Isso foi Jesus que disse. Ou seja, não é porque a gente tem mania de às vezes falar assim, não, o pecado está no ato. Nossa mãe, eu posso na minha cabeça fazer sexo na minha cabeça. E a gente faz às vezes, né? Quando a gente não trabalha o nosso pensamento, a gente deseja coisas que vão além do que se deseja. Não, na minha cabeça não tem problema, não posso transformar em ato. Não, na minha cabeça tem problema. Isso foi Jesus que disse. Aquele que desejar a mulher do próximo, o homem também, né? Porque não é só para os homens, isso já está pecando contra o adultério. E depois, numa outra palavra, Jesus disse, aí vem quando desejar o mal ao outro. Numa outra palavra, Jesus disse, aquele que dizer, não matarás. O que Jesus disse sobre o pecado, sobre o mandamento de não matarás? Também está no Evangelho. O que Jesus disse? Aquele que dizer patife, e falou umas outras palavras que eu não me lembro, contra o seu irmão, ou matá-lo no seu coração, já está matando. Ou seja, eu desejar o mal para o outro. E qual que é o maior mal? Para quem eu desejo o maior mal? E a gente tem que trabalhar dentro de nós. Para qual pessoa? Aquela pessoa que eu trago ressentimento, mágoa. Quando eu não resolvo as minhas mágoas dentro de mim, eu caio muito fácil na benevolência. Por quê? Porque se eu estou magoado com fulano, aí parece que assim, acontece uma coisa que não é boa na vida dele, a gente fala assim, trem bom. Não é assim? Não é assim que a gente sente? Temos que trabalhar isso dentro de nós, porque isso é matéria grave. Tanto no campo da sexualidade, quanto no campo da benevolência e de desejar o mal ao outro. Eu sei que hoje, por exemplo, se tratando de sexualidade, nós vamos nos vigiar o tempo todo. Porque se a gente pensar no mundo e nas coisas que a gente vê, o tempo todo nós temos que nos vigiar. E na benevolência também. Porque às vezes um nos faz raiva, a gente já tem uma resposta, já tem um sentimento ruim. Então aquele que quer estar em amor servil, em estado de graça, precisa, no amor ao próximo, tratar principalmente dessas duas matérias, que são matérias graves. Agora, o que seria matéria grave em relação ao amor a Deus? Vocês imaginam? Aqui diz assim, no amor a Deus, nós não podemos pecar contra a fé, contra a esperança e contra a caridade. Quando me falta fé, não é só falta fé, mas eu duvido da fé, eu zombo da fé, eu maltrato a fé, eu falo mal da fé, ou eu não tenho esperança, ou eu trato mal a esperança, ou eu não creio na esperança, ou eu não pratico a caridade, eu estou pecando contra Deus. E aí, tem 5 mandamentos da igreja que nos ajudam a viver a fé, a esperança e a caridade. Eu não sabia disso, aprendi há pouco tempo e achei bacana demais. Os 5 mandamentos da igreja são os principais meios para a gente viver a fé, a esperança e a caridade. Vocês lembram os 5 mandamentos da igreja? Quais são? Quem sabe? Eu acho que todo mundo tomou bomba na primeira comunhão, mas não tem jeito não. Como é que vocês foram lá fazer a primeira comunhão com o padre? Quem é crismado? Levanta a mão. Levanta a mão alta. Pelo amor de Deus. E vocês não lembram os 5 mandamentos da igreja? Um só. Um só. Pagar o dízimo. Já está ajudando. Falta só 4. Guardar festas, domingos e dias santos. 2. Então, esse. Missas, jejum e abstinência, sempre que a igreja pedir. Na catedral o catecismo foi bom. Aí depois eu vou explicar. Qual mais? Mandamentos. Falta 2. 2. Pode falar, então. Confessar uma vez por ano ao menos e comungar pela Páscoa do Senhor. É interessante a gente entrar nesses 5 mandamentos porque nós precisamos comungar
Pelo menos na Páscoa. Nós temos que ir à missa todo domingo. Só que quando eu estou em pecado mortal, eu não devo comungar os domingos. Mas na Páscoa eu tenho que me confessar para me comungar, porque na Páscoa eu tenho que comungar. Na Páscoa não fala de eu tenho que ir à missa. Eu tenho que comungar. Eu tenho que estar em estado de graça. Não dá só para ir à missa na Páscoa. Eu tenho que estar em estado de graça. Então comungar na Páscoa, pagar o dízimo, confessar pelo menos uma vez por ano. Gente, isso aqui é muito básico. Uma vez por ano, só santo que não peca. Porque, pelo amor de Deus, se a gente quer estar em estado de graça, a confissão tem que ser mais vezes no ano. Jejuar e abstinência nos dias que são preceitos. Quais são os dias que são preceitos? Sabiam? Vocês sabem quais são? Que são preceitos para fazer jejum e abstinência? Sexta-feira. Sexta-feira. Toda sexta-feira, no Código de Direito Canônico fala, e no Catecismo fala, toda sexta-feira, não é outro dia, para se preparar para o final de semana, para a liturgia do domingo, para viver o domingo como dia do Senhor. Toda sexta-feira a gente tem que fazer ou jejum ou penitência. Mas na quarta-feira de cinzas e claro na sexta-feira da paixão. São os dias que a gente tem que fazer jejum e penitência. E participar das festas e dias santos, das celebrações e guardar o domingo como dia santo. Para a gente viver a fé, a esperança e a caridade, tem que começar a partir desses 5 mandamentos. A partir desses 5 mandamentos. A partir daqui começa uma caminhada para a santidade. A partir do amor a Deus, do amor ao próximo, de evitar o pecado mortal, de caminhar em estado de graça. A partir daí começa o pecado mortal. São Domingos Sábado dizia uma frase: antes morrer do que pecar. Antes morrer do que pecar. Esse tem que ser o sentimento de um consagrado. Esse tem que ser o sentimento de alguém que quer ser santo. Tem que ser para nós uma decisão. Eu tenho que me decidir. Eu me decido. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Evitar o pecado não é fácil. O dia que eu aprendi essas coisas foi com o padre Paulo Ricardo, e ele falou uma coisa principalmente para os pecados da sexualidade, que às vezes esses pecados da sexualidade são os mais difíceis, no mundo que a gente está hoje, principalmente para nós homens. Por que são os mais difíceis no mundo? Porque nós estamos num mundo erotizado, A gente passa assim, em qualquer lugar que a gente vai no supermercado, às vezes tem gente mulheres com certas roupas que para nós homens é muito difícil. Isso é fato, assim, tá na natureza, de às vezes olhar, de às vezes, de às vezes sem intenção, talvez. E aí a gente precisa, talvez nós não vamos dar conta de cortar o olhar, mas nós precisamos cortar ali, E ele até deu um exemplo bacana, que ele falou assim, às vezes é meio assustador o exemplo, mas é bacana. Ele falou assim que o mal a gente paga quando ainda é bebê, quando acaba de nascer. Porque um neném, quando nasce, ele consegue guerrear contra você? Não. Ele consegue lutar? Acabou de nascer o neném, poucas horas de vida. Se você quiser matá-lo, vai ter dificuldade? Qualquer golpe que você der nele, qualquer movimento mais forte, você já mata. No nosso pensamento, tanto na sexualidade, quanto também na benevolência contra o irmão, a gente precisa aprender a matar o pecado quando nasce. E ele nasce, são nos primeiros pensamentos. Agora, se a gente dá corda, ele pode se tornar um gigante. E aí a gente não consegue matá-lo mais. Aquele tipo de coisa assim, eu estou lá, sentado na frente da televisão, aí eu passo um canal e aparece alguma coisa que me atrai, e aí eu paro, em vez de eu cortar ali e passar direto. Ou às vezes até mesmo quando eu estou sozinho, começa a vir um pensamento, ou eu vejo alguma coisa que me atraiu, e aquela atração começa a gerar algum pensamento, desejo dentro de mim. Aí ao invés de eu falar assim, não, para, Nossa Senhora, me ajuda, eu deixo aquilo, aquilo crescer. Nós fizemos uma escola de formação com a comunidade Oasis, e me gravou uma palestra, que até nós colocamos esse tema no nosso projeto formativo para o ano que vem, uma palestra que chama Purificação da Memória.
E a Cristina, quando deu essa pregação, e eu acho que essa pregação é para nós mesmos, que eu assisti ela, acho que 2 ou 3 vezes já. Porque eu fui no encontro com a Oasis no Rio Grande do Sul e ela fez a mesma pregação lá. E nas 2 vezes ela contou o caso de um rapaz, que ela foi rezar para esse rapaz, e esse rapaz, no pensamento dele, ele tinha pensamentos eróticos e ele conversava com pessoas dentro da cabeça dele. Tipo assim, ele imaginava uma mulher, e aí ele imaginava que ele estava tendo algo com aquela mulher, e ele imaginava um diálogo com aquela mulher. Dentro da cabeça dele, ele conversava com ela. Era uma fantasia que ele criou. E aí, quando foi rezar, Deus revelou para a Cristina, quando estava rezando para ele, e revelou que era o demônio conversando com ele. Que era o demônio conversando com ele. E aquilo mexeu comigo, porque se nós não tomarmos cuidado, a nossa cabeça se torna um lugar mesmo, onde tem coisas que ninguém pode sonhar, porque tem coisas perdidas, tem carne podre dentro do nosso pensamento. E aí eu não falo só na sexualidade, mas também nas mágoas, na raiva, no desejo que o outro dê alguma coisa errada para ele, na maldade contra o outro. Por isso, nós precisamos cortar os pecados quando são recém-nascidos, ainda bebê. Porque quando a gente corta, quando recém-nascido, ele não cresce. Porque se ele crescer, matar ele vai ser muito mais difícil. Aí se torna uma guerra. E aí talvez a gente não consiga vencer essa guerra. Porque a partir desses pecados da nossa cabeça, surgem palavras, atitudes e coisas que às vezes a gente não vai dar conta depois de controlar dentro de nós. Portanto, para aquele que quer ser um consagrado, o amor servil é o início. É o início. E o que baseia o amor servil? Estar em estado de graça. Estar ausente do pecado mortal. Eu estou falando isso aqui, gente, e é muito sério isso. Porque se Deus nos chama mais do que fazer a sermos, nós vamos assumir isso. E assumir diante de Deus. Com transparência, já falo isso até para quem já é da comunidade. Até para quem já é consagrado. Nós estamos com isso diante de Deus. Deus, eu quero cortar o pecado da minha vida. Eu quero evitar o pecado a qualquer custo. E eu quero estar em estado de graça. Se eu tenho dificuldade, porque você pode estar falando assim, nossa, mas eu tenho esse pecado, eu tenho essa dificuldade, eu tenho que procurar ajuda, se eu não dou conta. Se o gigante cresceu e deixou de ser um neném, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar ajuda. Sozinho eu não dou conta de matar ele, eu tenho que procurar alguém que me ajude a matá-lo. Mas eu não posso me conformar com o pecado na minha vida, porque senão eu não consigo viver plenamente a minha vocação. Eu posso até viver aparentemente, as pessoas podem até viver assim, mas eu falo com toda a verdade. Você se manter num pecado, não estou falando de cometer somente, porque cometer talvez a gente vai cometer, mas se eu permaneço nele, se eu me conformo com ele, se eu me acostumo com ele, diante de Deus eu não estou vivendo a minha consagração. Eu estou vivendo de aparência, não estou vivendo diante de Deus. E o segundo amor, que é o segundo passo, o dia que eu ouvi sobre esses 2 amores, eles disseram assim, que o amor servil é o tempo da gente viver como um consagrado, como um vocacionado. Depois que a gente entra mesmo num carisma, e quando a gente chega na consagração, nós temos que passar por um amor filial. No tempo de formação, é até possível se viver um amor servil, mas depois é um amor filial. E aí, o amor filial é aquele amor de dar a vida por Cristo. É o amor que Jesus pediu para o jovem rico. Quando Jesus se encontrou com o jovem rico, vocês lembram desse encontro? O que o jovem rico perguntou para Jesus? Vocês lembram? O que ele perguntou para Jesus? O que eu faço para me viver a vida eterna, para me ir para o céu? Jesus falou para ele o quê? Não pecar, amar o próximo, falou os mandamentos. Aí o que ele disse para Jesus? Isso eu já faço. Aí o que Jesus falou para ele? Vende tudo que tem, dá tudo para os pobres e vem me seguir. Ou seja, entregue sua vida toda para mim. Evitar o pecado você já evita. Amor servil você já vive. Agora larga tudo para ser um amor filial, para se entregar a mim. Tem um outro texto do Evangelho, que é a parábola do filho pródigo, que também nos dá o exemplo de um amor servil e de um amor filial.
O filho pródigo, o filho mais novo, foi aquele que pediu os bens para o pai, não foi? E foi embora, né? Aí ele gastou tudo, todo mundo sabe, né? Gastou tudo, aquela história toda, né? Foi lá, comeu lavagem, papapá, e voltou. Maravilhosamente o pai o recebeu de volta. Aí quando ele chega, o que acontece com o irmão mais velho? O que o irmão mais velho fala? Tá, mas eu estou aqui a vida inteira, eu trabalho para o Senhor, eu sou fiel ao Senhor todo dia, o Senhor nunca me deu nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Nesses dois personagens da palavra, tem um que é o filho mais novo, que está saindo do mundo, deixando e entrando no amor sem acabou. Saindo do mundo e entrando no amor servil. E tem o filho mais velho que está saindo do amor servil e entrando no amor filial. Deu para vocês entenderem a diferença dos dois? O amor servil é quando eu deixo o mundo para me ser de Deus. E para me ser de Deus eu evito o pecado mortal. Agora o amor filial, eu já sou de Deus, mas agora eu quero ser todo, eu quero morrer, eu quero dar minha vida, eu quero ser mártir. Esse é o amor filial. Esse é a forma de eu viver o amor filial. E o amor servil é o estado de graça, não é? Não é isso? Vocês lembram, né? Falamos há poucos minutos, vocês não têm perca de memória curta não, né? O amor servil é o estado de graça. O amor filial é tudo que é meu é de Deus. Eu sou todo de Deus, eu não tenho mais nada. Isso é para o consagrado. Seja ele de vida, seja ele de aliança. Eu sou todo de Deus. Tudo que é meu é de Deus. Eu não tenho mais nada. E qual é a melhor forma de viver o amor filial? Abraçar os 3 conselhos evangélicos. Eu deixo de cometer pecado para mim ser servo. Para mim me tornar filho, para eu ser todo de Deus, eu abraço os 3 conselhos evangélicos. Esses me prenderam não foi na crisma não. Porque na crisma foi o amor filial. Vocês aprenderam no caminho vocacional. Quais são os 3 conselhos evangélicos? Castidade, obediência e pobreza. Se eu quero viver o amor filial a Deus, eu preciso abraçar a pobreza, a castidade e a obediência. Abraçar a pobreza de Nazaré, a generosidade de não ser nada, de não ter nada, de ser todo de Deus. Todo de Deus. Tudo que eu tenho é de Deus. Eu não tenho mais nada. E, gente, é tudo mesmo. A minha vida, meu casamento, a minha casa, tudo é para fazer a vontade de Deus. Aí eu já não evito só pecado. Eu quero fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. O que o Senhor quer para o meu casamento? Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Deus, o que o Senhor quer que eu faça amanhã? Eu sou o todo de Deus. Eu não tenho mais vida, eu não tenho mais direito, eu não tenho mais nada. Deus é que decide por mim. Esse é o amor filial. Esse é o amor filial. É um amor que eu abraço a pobreza como uma pobreza real, né? Enfrentando a providência de Deus como uma decisão mesmo de ser pobre. Tem até uma frase que eu ouvi que fala assim, que a gente tem que ver o desapego, né? Ser pobre é ser desapegado. Aí a frase é assim: ou desapega deste mundo aqui, ou desapega no purgatório. Essa é a nossa vida. Ou eu desapego das coisas que eu tenho, e aí não é só coisa material não, gente. Porque às vezes a gente não é apegado a coisa material. Não, tudo que é material meu pode usar. Não, pode. Nossa, meu carro pode usar, minha calça, minha roupa, eu tiro dinheiro da minha carteira e dou para os outros. Talvez seja desapegado de coisa material. Não é fácil, mas tem gente que é. Mas é um desapego de tudo. É um desapego da minha ideia, é um desapego da minha vontade, é um desapego do meu dom. Porque na comunidade, quem decide é Deus, através das autoridades. E a pobreza está no desapego de tudo que eu sou. No desapego de querer ter filhos, né? Porque hoje no mundo, uma das coisas que impedem as pessoas de ter filho é o apego. Sabia? Que é o apego? Apego à vida, apego às coisas que eu gosto de fazer, apego ao dinheiro que eu quero ter, apego à minha tranquilidade, ao meu sossego. Agora, aquele que é pobre, aquele que abraça a pobreza, ele precisa trabalhar nele o desapego de tudo. O desapego de mim mesmo.
o desapego dos meus projetos, o desapego dos meus planos, o desapego de tudo. Essa é a pobreza de um amor filial, e não tem outro jeito. Então, abraçar a pobreza, abraçar a castidade, e aí é assim, amar, amar e amar, e não usar, usar e usar. O contrário da vivência do amor é o utilitarismo, é usar o outro. E eu não estou falando só no campo da sexualidade, não, porque castidade não é só não ter relação sexual antes do casamento. Castidade é eu viver o amor. E viver o amor é não tratar o outro como uma utilidade para mim. E não é utilidade só sexual, não. É utilidade. Nossa, eu gosto tanto do Washington, que o Washington dá carona. Isso é utilitarismo. Não, eu gosto tanto da Isabela, porque a Isabela, nossa, ela faz um doce, uma torta de prestígio que é maravilhosa. Não, vou chamar ela para ir lá em casa. Quem sabe ela leva a torta de prestígio? Isso é utilitarismo. Sabia? Claro que a gente pode unir o útil ao agradável, estou brincando. Mas é utilitarismo. Castidade, gente, é eu ter pureza, é eu dar para o outro sem esperar nada em troca, eu fazer pelo outro, eu amar o outro sem esperar que o outro me ame. Isso é castidade, é o doar-se. Quando a gente fala do matrimônio, quando a gente fala da entrega, do amor verdadeiro no matrimônio, é eu fazer o outro feliz, sem esperar que o outro me faça feliz. E castidade é viver isso em todas as nossas relações, em todas as nossas relações. Vocês estão entrando para a comunidade, quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou dizer. E a melhor forma de vocês abraçar a castidade, sabe qual que é? Não esperar reconhecimento. Porque, meus irmãos, se você esperar reconhecimento dentro de uma comunidade, pode ser que você saia dela. Ah, mas ninguém vai reconhecer o que eu faço de bom? Às vezes. Bem às vezes. Porque todos nós fazemos por Deus, e quem vai nos dar o reconhecimento é Deus. Porque se a comunidade começar a te reconhecer muito, talvez corra o risco de te perder também. Porque a melhor forma de nos formar é a gente, às vezes, entender que eu faço, eu me dou, isso é castidade. Eu me dou sem esperar nada em troca. Portanto, claro, vai ter os momentos que as pessoas vão, nossa, bacana o que você fez, nossa, o fulano ele fala sobre isso muito bem. Vão ter sim, claro. Mas se a nossa busca está nisso, trabalhemos para que a gente corte isso de nós. Porque senão vai ser sofrido. Senão vai ser doído. Por quê? Porque uma das maiores dificuldades da gente estar numa comunidade são a convivência com as pessoas. Porque as pessoas não conseguem suprir a nossa carência, as pessoas não conseguem suprir o nosso desejo de atenção, as pessoas não conseguem suprir a nossa necessidade de ser reconhecido. Se nós não trabalhamos em nós a tirar isso de nós, para viver uma castidade, nós temos mais sofrimento do que a gente pensa. Porque eu vou encontrar com pessoa que tem defeito, eu vou encontrar com pessoa que é pior do que eu vou encontrar com pessoa que às vezes vai fazer coisas que vão me magoar, e se eu estou esperando o outro, eu não vou conseguir viver. E castidade é eu me doar sem esperar nada em troca. Entenderam? E a terceira é a obediência. A vontade de Deus é a melhor coisa que se pode ter na vida. Grava isso no seu coração. A vontade de Deus é a melhor coisa que você pode ter na sua vida. Ah, quando eu deixo de fazer aquilo que eu quero para fazer a vontade de Deus, é a melhor coisa que eu preciso fazer na minha vida. Melhor coisa. Porque aí eu não vou errar. Porque aí eu não vou errar. Se eu faço a vontade de Deus, eu não vou errar. Agora, se eu faço a minha, se eu confundo, aí, meu filho. E vocês estão aqui para discernir. Se tem alguma dúvida no seu coração, olha bem para mim que eu vou dizer isso. Se tem alguma dúvida no seu coração ainda, a vontade de Deus é a melhor coisa que você deve fazer. Portanto, vai ali para o sacrário nos momentos de deserto e fala: Deus, eu estou em dúvida, fala comigo. E se ele falar, não tenha medo. Ah, mas aí eu tenho que resolver isso, mas eu tenho que fazer aquilo da minha vida ainda, mas eu não dou conta, mas eu não estou preparado, E aí a gente tem um tanto de desculpa. Só que aí nós não estamos pegando o melhor para nós. Porque o melhor para nós, e não é para nós consagrar, o melhor para todas as pessoas é o plano de Deus. Deus tem um plano, o melhor é esse. E a obediência é viver o plano de Deus.
é viver a vontade de Deus. Eu quero ser obediente à vontade de Deus. Essa é a obediência. E numa comunidade, a vontade de Deus vem através das minhas autoridades, dos meus superiores, das pessoas que me orientam, que me coordenam. E quem discerne a vontade de Deus na minha vida é a comunidade. Quando eu me comprometo numa consagração, o discernimento da minha vida não mais é meu, é de Deus, através da comunidade. E é discernimento mesmo. E aí vocês vão ver pessoas que vão falar aqui, tanto na comunidade de vida quanto na comunidade de aliança, de forma muito concreta. Deus vai falar comigo através de quem? Da pessoa que ele colocar, que a comunidade colocar para ser autoridade na minha vida. E ali vem a voz de Deus, ali vem a vontade de Deus. Porque se a gente for também ficar nesse mundo assim, a vontade de Deus, na vontade de Deus eu vou lá para o sacrário e olha, nosso coração tem hora que tem tanto sentimento misturado, que é perigoso você ir para o sacrário cada dia querer uma coisa diferente. E Deus mudar de ideia direto. E Deus não muda de ideia. Não pense você que Deus vai mudar de ideia em relação à sua vida, porque Deus não muda de ideia, porque Deus não é igual a nós. Porque a gente às vezes faz um plano, dá errado e fala, não, então vamos mudar de ideia. Os planos de Deus não dão errado. Os planos de Deus não tem dúvida. Deus quando tem um plano, ele não, esse plano aqui, vamos ver se dá certo. Vamos fazer um teste. Deus não faz experiência. Deus tem certeza. Portanto, a voz de Deus tem que ser aquilo que nos guia. E ela vem através da comunidade. Ela vem através das autoridades. E isso nós vamos confiar. Mas se a autoridade estiver errada, aí é um problema dela. Ela com Deus. Eu, como se diz assim, eu vou garantir o meu, né? Então o negócio, como vai gravar, não vou falar não. Mas eu vou tirar da reta, né? É isso mesmo. Eu estou como se diz assim, me tirando a culpa, eu lavando, deixando que o outro resolva para mim. Essa é a voz de Deus na comunidade. A melhor coisa que nós podemos ter na vida é a vontade de Deus. Bom, depois que a gente passa dos pecados mortais, que é estado de graça, e abraça mesmo os conselhos evangélicos, pode ser que a gente ainda não consiga mudar os nossos pecados veniais, né? Pode ser que a gente ainda consiga cometendo alguns pecadinhos de estimação. Como que Deus faz para nós tirarmos esse pecado que a gente não consegue vencer? Porque, gente, tudo é graça de Deus. Evitar o pecado mortal é uma decisão, mas a gente consegue essa decisão por graça de Deus. Abraçar os conselhos evangélicos é uma decisão, mas a gente consegue abraçar por graça de Deus. Agora, se eu evitei o pecado mortal, abracei os conselhos evangélicos, me decidi por essas duas coisas, aí vem a parte de Deus para me purificar, de forma passiva, mas purificar. Aí Deus permite em mim frustrações, perdas, sofrimentos, contrariedades. Olha, abraçar a vida em Deus e uma busca de santidade, nós vamos ser contrariados por Deus. É abraçar a cruz. É abraçar a cruz. Não pense você que, então eu vou viver os conselhos evangélicos, eu vou estar em estado de graça, pequei, confesso, vou lá e confesso rapidinho, e fico em estado de graça, intimidade profunda com Deus. E aí o que vai vir com isso? Felicidade, gozo, dinheiro, universal do reino de Deus, agora eu vou ficar rico, porque eu vou fazer isso tudo. Né? Não. Vai vir cruz, sofrimento. Não, mas, pelo amor de Deus, com tudo isso, né? A gente faz tudo isso e não vai ter sofrimento. Sabe por quê? Porque nós não somos deste mundo. Porque a nossa glória não é aqui. E nós temos que tomar posse disso. Porque a nossa vida não é aqui. Aqui é uma preparação. Aqui é um tempo limitado, um tempo contado, um tempo que vai acabar. E tem hora que a gente acha que aqui não vai acabar. E vai acabar. Meu irmão, você vai morrer. Vai morrer. E aqui essa vida, nós temos que estar nessa vida nos preparando para morrer. Nós estamos aqui não é preparando para viver, não. Nós temos que estar aqui preparados para morrer. Porque a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. Então, a pessoa fala, meu irmão, você vai morrer. Tem hora que a gente esquece disso. E aí eu te pergunto, se você morrer hoje, como é que vai ser o esquema aí?
Vai dar tudo certo? Hein? Portanto, nós precisamos, depois dessas duas coisas, estado de graça, e abraçar os conselhos evangélicos, é abraçar a cruz, o sofrimento. Ah, mas aí, Jesus falou, se você abraçar, né, a minha cruz, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A ordem dos fatores não altera o produto. Mas foi isso que ele disse. Porque também não precisamos ter medo, então eu vou sofrer, vou ser um coitado. Não, nós vamos ser alegres, nós vamos ser felizes, mas nós vamos sofrer. Não tem dúvida. Deus vai nos contrariar. A cruz vai chegar perto de nós. Vai nos fazer chorar, vai nos fazer rezar mais, e nós vamos abraçar ela, abraçar mesmo. Porque a cruz é leve se for abraçada por amor a Cristo. Porque se eu amo Deus e abraço a cruz por Deus, ela se torna mais leve. Agora, quando eu abraço a cruz com lamentações, com dificuldade, aí, meu filho, aí a cruz fica pesada demais. Agora, se o sofrimento vem na minha vida, vem algo que vai me fazer sofrer, vem algo que vai me fazer chorar, e eu falo, Jesus, eu vou viver isso pelo Senhor. Jesus, eu vou passar por isso pelo Senhor. Eu ofereço esse sofrimento ao Senhor. Eu garanto para vocês que tudo se torna mais leve. Porque aí tem sentido. Porque sofrer sem sentido, gente, é muito pior. Por que as pessoas têm depressão? Porque elas enfrentam frustrações e não tem sentido para as frustrações. Porque quem não se frustra nesse mundo? Quem não sofre? Quem não tem problema? Se eu enfrento isso por amor a Cristo, eu me saio como vitorioso. Agora, se eu não enfrento por amor a Cristo, eu vou viver uma depressão. E é por isso que o povo está com tanto antidepressivo. A psicologia agora, até eu vi um artigo essa semana, né, os psicólogos de plantão aí, não sei se, eu acho que, né, assim, não tem nem noção, não tem nem crítica sobre o artigo, mas ele dizia que os antidepressivos hoje estão impedindo as pessoas de terem sentimentos. Porque as pessoas estão montando remédio, assim, qualquer sentimento que tem, a pessoa toma um remédio. Ah, hoje eu estou estressado, toma um remédio. Ah, hoje eu estou angustiado, toma um remédio. Estão impedindo as pessoas de terem sentimentos. Por quê? Porque não tem sentido os sentimentos que se tem. Agora, se eu ponho sentido no meu sofrimento, se eu ponho sentido nos meus sentimentos, e não tem melhor sentido que não seja Jesus Cristo, gente, supera tudo. Da minha vida. Nós estamos vivendo num tempo de graça. E às vezes eu vou falar o tempo de graça que é, e vocês vão falar assim, não, mas que loucura. E tem hora que a gente pega até pela benevolência nesse tempo de graça, que é o tanto de cristão que está morrendo no Oriente Médio. Né? Eu vi ontem uma foto de uma mulher que se recusou a casar com um muçulmano e se converter, deixar de ser cristã. Ela foi espancada, queimada, foi acovardada. Isso é um tempo de graça. Porque na hora que a gente vê isso, dá vontade assim, nós vamos juntar os Estados Unidos com a bomba e lá matar esse povo tudo. Não tem vontade? Tem que fazer uma guerra, tem que impedir que as matem os cristãos. Gente, cristão morrer por Cristo é graça, porque essa mulher está no céu. Hoje ela está no céu. Ela está lá abraçada com os santos, com Jesus, com Deus. Ela está no céu. E a gente está perdendo isso. Nós estamos perdendo isso. Se alguém te matar pela sua fé em Jesus Cristo, você é um mártir. Vai para o céu, você é um mártir. Você morreu por Deus. Você deu o seu sangue, como Jesus deu o sangue dele. Isso não é sofrimento. Isso é graça. Isso é graça. E nós, como consagrados, que evitamos o pecado, que abraçamos os conselhos evangélicos, a terceira coisa e última que a gente precisa é abraçar a cruz. É abraçar o sofrimento. As frustrações que Deus vai nos dar. Quando eu fui no simpósio em maio, a primeira pregação começou, o pregador falou assim para nós: ser consagrado é viver as perdas, é a gente perder, não é ganhar, é ser frustrado, é ter muitas coisas que vão dar errado. Não é verdade. Vai dar errado na minha vida? Vai. Não é na minha vida assim, meu casamento vai dar errado. Não, não é isso. Vai dar errado naquilo que eu fizer, naquilo que eu gostaria que acontecesse, naquilo que eu gostaria de receber. Mas eu preciso abraçar a cruz nesse momento. E entender que esse sofrimento é para a minha santificação e para a minha purificação.
Para a gente terminar, eu queria, só lembrar e falar de uma última coisa, mas que a gente viva, quando a gente quiser ter alguma coisa através das coisas, que a gente tenha a pobreza. Quando a gente olhar para o corpo, do nosso corpo, o corpo das pessoas, que a gente lembre da castidade. E quando a gente tiver o poder, até mesmo com os nossos dons, porque às vezes os nossos dons nos dão poder, que a gente se lembre da obediência. No ter com as coisas, a pobreza. No corpo e com as pessoas, nos relacionamentos, a castidade. E no poder e com os meus dons, a obediência. E termino dizendo que para tudo isso que a gente quer viver, existe um caminho mais fácil. Esse caminho se chama Virgem Maria. Se a gente consagrar nossa vida à Nossa Senhora, ela nos ajuda. E essa consagração que eu falo, e assim eu falo com muita propriedade hoje, tomando posse, chama-se escravidão de amor. Porque quando a gente se torna um escravo de Nossa Senhora e se entrega a ela, ela resolve as coisas para nós. Portanto, quando você tiver com dificuldade de viver essas coisas, se abra a ser um escravo de Maria. Porque o escravo não tem mais nada que é dele. Nem os pecados do escravo são dele, porque ele não tem nada dele. O escravo tem alguma coisa? O escravo tem alguma coisa? Não tem nada. Nada pertence a ele. Se eu me torno escravo de Nossa Senhora, meus dons, virtudes, tudo, até pecado, são dela. E ela vai cuidar. Mas claro, tem que ser uma decisão de boa intenção, uma decisão livre, uma decisão verdadeira, uma decisão pura. Porque também ser escravo, porque agora eu posso pecar, que o pecado é dela, não faz sentido. Mas se eu sou fraco e não consigo, ela pode me ajudar. Amém?